Saudações tricolores! Feliz pra caralho. Muito feliz. Acho que hoje é um dia que a gente tem aquela sensação de que nós vamos ter a chance de recuperar aquilo que nos tiraram em 2008. Porque o tal do Baldassi, quem é tricolor e foi aquele jogo, jamais vai se esquecer do Baldassi deixando de marcar pênalti, mandar repetir pênalti na batida de pênalti, um canalha. Mas nós vamos vencer. E eu falei, volto a falar, o que eu vou falar agora eu falei, é só ir nos meus vídeos. Vai lá no vídeo que eu comento a vitória contra o Olímpia lá no Paraguai, eu falo a final vai ser Fluminense e Boca. Eu acho que vai ser Fluminense e Boca, e assim como o Internacional vai ser um jogo duríssimo. Nós vamos ganhar. Sobre o jogo de ontem é até difícil falar, porque nós começamos nervosos, o time do Internacional em cima da gente, e a gente perdidão, e levamos aquele gol que foi terrível, aquele gol foi terrível. Ontem o grande tricolor Beto Meyer fez uma pergunta no Twitter durante o jogo, se a gente achava que tinha sido falha ou uma falha do Fábio ou um azar pelo tropeção que ele deu no Nino. Eu coloquei para ele, foi os dois. Foi um azar por ele ter tropeçado no pé do Nino, porque ninguém sai olhando para o chão, ele sai olhando para a bola. Esse foi o azar, tropeçou no Nino. E a falha foi porque ele não ia chegar nessa bola, porque ele saiu mal pra caramba. Aí durante o jogo, fazer um comentário só sobre isso antes do Fábio. E depois disso, o Fábio fez mais umas 2 ou 3 defesas sem dificuldade para o nível dele. Defesas fáceis. Inclusive aquela última no final do jogo que ele espalmou, ele caiu para ganhar tempo, porque ele não precisava nem ter caído. Ele foi quase em pé na bola. Aí fingiu que estava machucado, o juiz veio e levanta, levanta, levanta. Mas foi só isso. Os caras tiveram chance, mas o Fábio ele trabalhou uma bola no primeiro tempo. Acho que foi um chute do Johnny, ou de um cara que o Johnny passou pro cara, o cara acho que ele defendeu. Aquela bola no final do jogo que ele espalmou. As defesas foram depois fáceis. Mas o nosso time ficou muito perdido, porque nós demos, assim como no Maracanã, porque no Maracanã, o Keno perdeu 2 gols, sendo que um estava na cara do goleiro, mas foram jogadas criadas por nós, como foi o caso do John Kennedy ontem no final do jogo, no último lance do jogo. Ele chegou a meio passar pelo Rocher, e o Rocher deu um tapa na bola. Mas nós criamos grandes oportunidades contra o Inter aqui, mas entregamos todas as oportunidades para eles. Todas. E nós fizemos a mesma coisa ontem. Nosso time ficou perdido depois que levou o gol. Eles marcando em cima. Time inseguro, Felipe Melo mal. Estava um jogo difícil de ver, viu? Eu estava nervoso. Ver jogo sozinho é horrível. Nessas horas, é um jogo que a gente não está no Maracanã. A gente vê o jogo no Maracanã, a gente está sempre com um monte de gente lá, a gente pode xingar, dar um bico, chutar a canela, fazer o que mais dentro de casa. Um jogo às 11 horas da noite com a minha esposa dormindo, os cachorros dormindo, estão quietos aqui hoje. E tem uns 5 aqui perto de mim, deitados. Então, aí depois o Fluminense chegou no segundo tempo. O Alexander que foi uma solicitação nossa, mal. E a gente meio perdidão. Nós não criamos quase nada no primeiro tempo e eles criaram. Veio o segundo tempo e o Diniz fez uma mexida correta. Tirou o Felipe Melo, ficou o André, botou o John Kennedy no lugar do Alexander. Já melhorou bem o time, mas ainda assim a gente começou a dar espaços para ele. Porque o tal do Valência perdeu aquele gol de cabeça que o Fábio nem ia ver. Depois aquelas 2 bolas, uma que o Nino chegou milagrosamente e tirou, e a outra, como estava 1-0 ainda, que ele chutou para fora, ele e o Fábio. Aquela ali foi bravo. Mas aí o Diniz fez uma coisa que a torcida adora malhar. A gente, eu falo torcida nós, a gente malha também, eu malho muita coisa também que adoro malhar. Mas ele fez uma coisa típica de Diniz. Só que ele fez uma coisa sem desarmar o meio de campo.
Aliás, ele fez duas coisas ontem. Aí eu que tenho andado irritado com ele, eu e a torcida do Fluminense, achei espetacular. Porque ontem ele entrou com meio de campo de 3, mas o time estava mal tecnicamente. Tinha jogador que não estava bem. O Alexander é um exemplo típico de jogador que a gente sabe que é um craque e ontem não estava jogando nada. Mas ele fez, quando ele chamou, no primeiro tempo ele fez isso, ele ficou apavorado no Twitter, quando ele chamou o Johnny. Aí ele chamou o Johnny no segundo tempo e enfiou o Johnny no lugar do Guga. Olha, o Fluminense, aí ele fez uma armação digna de Diniz. Porque quando o Fluminense fez o gol, o segundo e o primeiro, o Fluminense estava jogando, em vez de jogar no 4-2-4, ou no 4-3-3, ou no 4-4-2, o Fluminense estava jogando no 3-3-4, às vezes 3-2-5. Porque o Marcelo simplesmente não estava mais na lateral esquerda. O Fluminense estava jogando com 3. Os 3 que estavam jogando era Nino, Martinelli e André. Essa era a defesa do Fluminense, Nino, Martinelli e André. Até a hora que a gente fez 2-1. No meio de campo, você tinha Marcelo, que o Marcelo foi no meio. Marcelo, Keno, que recuou, e Arias. O Arias jogando, indo e voltando. Ele e o Keno estavam indo e voltando, desapareciam. E no ataque, Johnny, Cano e Keno. Johnny, Cano e John Kennedy. Porra, tanto é que nos 2 gols do Fluminense, os 2 gols, aquela bola que o Cano enfia pro JK, pro Kennedy dá aquele toquinho de 3 dedos, aquela cavadinha, o cara quase tira, o René quase tirou. Só que quando o René ia tirar, tinha de um lado Cano e do outro lado o Johnny estava em cima dele, ali em cima da linha. E no segundo gol, o Beto Meia colocou isso, eu falei com ele, vou até te citar, porque pouca gente falou, porque as pessoas quando colocaram o Johnny, ele sacaneou. A ajeitada, porque o Fluminense está jogando com o Nino vai para o André. O André enfia reto pro Cano, e o Cano de prima dá uma bola meio de curva pro Johnny. Foi uma bola alta pra caramba, uma bola difícil. O Johnny bate de primeira no pé dele, dá uma ajeitada de primeira pro John Kennedy, espetacular. Johnny Gonzalez, uma ajeitada, ele teve participação espetacular nesse gol. Ah, porque o cara é uma porcaria, tudo bem, mas a participação dele foi sensacional. E a do John Kennedy também. Mas o John Kennedy recebeu uma bola ajeitada por ele. E foi um golaço. Golaço típico de igual o primeiro gol do Cano semana passada. O Cano é uma fera, né? Vamos falar a verdade. Eu me lembro da imprensa. E quando eu falo imprensa, é a imprensa do Brasil inteiro. Ah, porque o Internacional tá bem, porque tem o Ener Valencia. E eu falei isso aqui no vídeo antes do jogo do Internacional, semana passada. Ele tem que estar preocupado com o Ener Valencia. Temos. Mas eles têm que se preocupar, eu vou falar ipsiliteris do que eu falei. Eles têm que se preocupar muito mais com John Kennedy e Germán Cano. Tem que se preocupar muito mais. E foi uma pena o Fluminense não fechar com chave de ouro, chave de platina, com aquela jogada do final do jogo, que era pro John Kennedy fazer o gol. Ia ser um golaço. Mas de uma maneira, 2-1 foi um golaço. E foi terrível ver os últimos minutos de jogo. Minha vontade foi me trancar, ficar tomando café, botar uma coisa, para esperar uns 20 minutos, para esperar ver se o jogo acabou. Porque tava nervoso. Mas fomos para a final. Fomos para a final. Falar do time ontem é difícil, um time de guerreiros. Ontem foi um time de guerreiros e que teve a sorte. Mas a sorte, eu venho falando isso do Botafogo, já acabou, né? A sorte, campeão, não existe campeão azarado. Não existe vencedor azarado. Você pode ter vencedor corrupto. Não é o nosso caso. Mas azarado você não tem, não. Mas o vencedor corrupto, um dia, o azar aparece. Mas o campeão mesmo, ele tem sorte. O vencedor tem sorte. E ontem nós tivemos sorte. Eles não fizeram o resultado semana passada.
nem nós. Mas ontem eles tiveram a chance de fechar o jogo, fechar o caixão. E não fecharam. Germancano e John Kennedy não perdoaram. Então, falar do jogo de ontem, olha, Fábio é a pior nota do time. Fábio ontem, inclusive eu escrevi isso no Twitter, quando estava 1-0 para eles. No segundo tempo, escrevi no meu grupo de zap de 7 ou 8 pessoas. Falei assim, pô, tudo que eu queria que a gente empatasse o jogo, fosse para os pênaltis e o Fábio pegasse uns 3 para se recuperar. Graças a Deus não precisou acontecer isso. Mas ele ontem falhou e teve azar. Então, para ele, a nota como nós vencemos, a nota é 4. Mas se a gente perdesse ontem, todo mundo... Olha o que eu estou falando. Se nós tivéssemos perdido ontem, todo mundo que fala que ele tinha crédito, ia tirar o crédito dele na hora. Agora que todo mundo fica nervoso, que eu analiso o jogador, aquela falha, o azar que ele deu é azar. Ele tropeçou, ele podia ter sentido uma fisgada, uma coxa. Já vi isso acontecer com um jogador que ia fazer gol. Um jogo do Fluminense há décadas atrás. Não me lembro quem foi. Ele partiu em direção ao gol, estava ele o goleiro, ele sentiu a perna. Ele parou de correr. O goleiro veio e pegou a bola. Pegou a bola e jogou a bola para a linha de fundo. Para a lateral, para poder o cara ser atendido. Não me lembro quem foi. Então, o azar dele ter tropeçado ontem, isso aí não conta. E a falha dele, porque foi uma falha lamentável, o erro de cálculo dele foi enorme. Mas é uma falha que, para mim, não tira o crédito do goleiro. O goleiro tomar frango, o goleiro falhar numa saída de bola, isso não tira o crédito de um goleiro. Quando eu analiso o goleiro, aqui as pessoas adoram falar besteira. Eu analiso o goleiro quando ele comete falhas que são inadmissíveis de se tomar. Aí a torcida, como não sabe nada, vem falar que é culpa do treinador de goleiro. Não. Existem 2 coisas que são falhas que o goleiro não pode ter. E eu não perdoo. Quando eu brigo sobre o Fábio, é exatamente isso. Primeiro, ele passar a bola para o adversário. Como foi do Olímpia, como foi do Vasco esse ano. Pô, como é que ele passa uma bola? Zune a bola. Tira a bola daí, joga para a lateral, para o escanteio, joga para longe a bola. Mas não passa a bola para o adversário que está de frente para você. O cara vai fazer gol como o Hulk fez, o cara do Olímpia fez, o cara do Vasco fez. Então esse erro é imperdoável. Esse é um erro que eu não admito. O outro é um erro de colocação grotesca. Que é exatamente o que eu brigo com o Fábio. Porque não tem culpa do treinador de goleiro. Aí aparecem os entendidos do gol, que nunca ficaram embaixo de um gol de verdade, e falar bobagem. Ontem ele não teve culpa. O azar que ele teve, qualquer um poderia ter. E a falha que ele teve, todo goleiro tem. Isso eu me lembro do Dom Andrada, Dom Edgardo Andrada, meu guru no Vasco. Uma vez conversando com ele, com aquele portunhol dele, que a gente não entendia nada, eu perguntei para ele o que melhorava treinamento de saída de gol. Ele olhou para mim e falou assim, nada. Nada. Ele falou, tem dias que a gente está pegando tudo, a gente sai bem do gol e não sabe nem por que sai bem. No jogo seguinte a gente sai mal em todas. E é verdade. Então é uma falha que todo goleiro tem, é tomar frango e sair mal do gol. Isso não tem jeito. Agora, é que nem uma falha que tem no cara que perde o gol. O cara perdeu embaixo do gol, ele e o gol. Acontece. A única falha de um atacante que eu não admito que o cara perca é bater um pênalti para fora. É imperdoável isso para mim. O cara errar o gol. Um gol tem 2,5 por 7,5. Multiplica 2,5 por 7,5. Vê a área que tem um gol. É quase uma kitnet. São mais de 20 metros quadrados, o cara chuta para fora. Eu não admito isso. Eu acho isso uma falha imperdoável. Não é, o cara tem que treinar mais pênalti. Não, o cara não tem que treinar mais pênalti. O cara tem que parar de bater pênalti. O cara que erra o gol não pode. Quis tirar tanto goleiro que bateu na trave. Agora quis tirar tanto goleiro que errei o gol. Não pode. É a mesma falha que eu tenho do goleiro passar a bola para o adversário, como foi o caso do Fábio, que eu sempre saí no cacete, e o cara bateu o pênalti para fora. Errar o gol. Mas então o Fábio, nota 4. Pela falha, não pelo azar. Guga, nota 7. Nino, nota 9. Nota 10. Nino, nota 10. Felipe Melo, nota 6. Tô sendo legal, hein, Felipe Melo? Marcelo, 5 marcando e 7 no meio de campo. André,
6,5. O André ontem não fez uma grande partida, não. Alexander, 5. John Arias, 6. Keno, 5,5. Marlon, sem nota. Marlon entrou no finalzinho do jogo só pra gente aliviar um pouco. Johnny, 7,5. Pela bola que ele deu pro Cano. Cano e John Kennedy, 10. Pronto, falei tudo. Aí Lima, nota 7. Fernando Diniz. Às vezes eu dou 4 pro Fernando Diniz, 3. Ontem, pelo jogo de ontem, eu dou pro Fernando Diniz 8. Que tirar o time e jogar no 3, no 3-3-4, só maluco. Mas ontem ele não desarmou o meio de campo. O Fluminense deu buracos ontem, né? Porque o meio de campo estava desarmado. Os buracos que o Fluminense deu foram no segundo tempo. Não foi no primeiro. No segundo tempo, nós demos uns buracos para eles. Porque nosso time estava querendo chegar lá na frente. Aí começa a bater o desespero, os espaços aparecem. Um exemplo disso é o Fluminense Olímpia lá. Os caras em cima, os buracos começaram a aparecer, a gente matou o jogo. Os buracos apareceram para eles ontem. Eles não mataram o jogo. Porque na semana passada não teve buraco. Nós demos as bolas para eles. Felipe Melo deu, Marcelo deu, e eles não fizeram gol. Ontem eles deram os buracos e a gente fez. Nós mostramos que somos mais tímidos que eles. Quero ver agora hoje o pessoal da ESPN falando. Ou do lance. Aquele bobão que, cabelo branco, torcedor do Santos. O Inter tem mais camisa. Você falou semana passada, o Inter tem mais camisa. O Inter não vai perder, está com a vantagem aumentou muito. Estamos na final. Agora tem Botafogo, a gente tem que ficar no bolo, que ainda não ganhamos a final. Temos que ficar no bolo, ganhar do Botafogo. Se a gente tivesse, olha, Vasco 5 pontos Vasco 5 pontos e Cuiabá 3 pontos. 8 pontos. 41 com 8, 49. Viu o Botafogo? Está com 53. Estou falando de 2 jogos, 2 adversários, nós entregamos. 2. Sem falar do Fortaleza no primeiro turno. Mas ainda dá tempo da gente sonhar. Ainda dá tempo, porque a gente vai pegar o Palmeiras, vai pegar o Flamengo, vai pegar o Bragantino, quer dizer, vamos pegar os que estão na nossa frente. E tem que se preocupar, se a gente quiser chegar lá no bolo, com o Atlético Mineiro. Não vamos pegar fora ainda. E vamos pegar o Botafogo domingo agora. Se a gente ganhar, a gente diminui para 6 pontos. Então, chance temos. Temos que correr atrás. Vamos ganhar, pô. Você está no campeonato é para ganhar. E quando faltar uma semana para dia 4 de novembro, bota o sub-20 para jogar, não interessa contra quem. Que a gente tem o jogo mais importante da vida da gente, dia 4 de novembro, e eu vou, não sei como, vou usar minha gratuidade se tiver. Vou dormir na loja oficial do Fluminense 3 dias antes. Mas é isso aí, gente. Feliz da vida, sem dormir, que eu fiquei vendo os melhores momentos 1000 vezes. Pra ver se o Fluminense ganhava demais. Acordei cedo pra caramba hoje. E tô aqui mais feliz que pinto no lixo, como diz o Washington Rodrigues. Falou? Saudações tricolores e até depois do jogo do Botafogo. Eu queria falar uma coisa importante. No jogo semana passada, quando eu fui trocar meu ingresso no shopping, naquela fila, a gente estava começando a bater papo, eu gravei isso no vídeo que eu fiz, mas não pude editar porque o cartão deu pau. Perdi o cartãozinho, o micro SD. Um torcedor do Vasco, casado com uma tricolor, com filhas. E ele foi trocar os ingressos lá, ele estava com Sul. Aí fui pegar uma gratuidade para a filha dele, na Norte, ele não pôde pegar. Aí ele tem 2 filhos, uma vascaína e uma tricolor, a mulher é tricolor. E os 2 são sócios torcedores, um de cada time. Eu falei que o nome dele é Cláudio. Cláudio, você me desculpe, eu gravei. Logo depois do vídeo que eu fiz, logo depois do nosso encontro lá na fila, eu gravei, só que deu pau a gravação. Aí eu não pude falar de você, hoje eu me lembrei. Cláudio, torcedor do Vasco, está torcendo pro Fluminense, porque a esposa, se não torcer, leva logo uma pancada com aquela massa aquele negócio de rolar pastel, de alisar a massa de pastel. Porque são 2 tricolores e 2 vascaínos, ele e a outra filha mais velha.
que não foi ver Fluminense Internacional porque ele passou para a filha tricolor. Falou, gente. Saudações tricolores. Cláudio, podemos nos encontrar no shopping de novo na final da Libertadores. E vamos vencer, se Deus quiser.